Olá, no próximo dia 2 de outubro teremos eleições para a escolha do novo prefeito de Rio Preto. E para ajudá-lo nessa escolha tão importante, iniciamos esta série de entrevista com os 6 candidatos na disputa pela Prefeitura de Rio Preto. E o nosso candidato de hoje é Orlando Bolsoni, do PSB. Orlando Bolsoni tem 67 anos, é casado, tem 2 filhas, um neto e uma neta. É economista e professor por formação. Atualmente é deputado estadual. Foi secretário de Planejamento de Rio Preto em pelo menos 3 administrações de 3 prefeitos, né? Manuel Antunes, Edinho Araújo e Valdomiro Lopes. Disputou a Prefeitura de Rio Preto em 2008, quando perdeu para Valdomiro Lopes. Bom, esta sabatina terá duração de 45 minutos, divididos em 3 blocos, o mesmo tempo destinado aos outros 5 candidatos. Candidato Bolsoni, muito obrigado pela sua presença e quero começar perguntando por que o senhor quer ser prefeito de Rio Preto. Primeiro, uma honra estar aqui na TV Câmara. Sempre ressalto o papel que ela tem na vida da cidade. Eu estou acompanhado da vice-prefeita Ivani Vaz de Lima. Então, o primeiro motivo é esse, foi a união das forças, a união daquelas pessoas que têm vem tocando já um projeto que eu acredito de alto impacto na vida da cidade, em especial na questão do desenvolvimento socioeconômico. Esse grupo que são lideranças, mas que tem um forte apelo popular, então que tem a liderança do prefeito, o deputado Vaz de Lima, deputado Rodrigo Garcia, bancada aqui na Câmara, e que nós escolhemos, nós estávamos três nomes afunilaram ao final, e ficou a responsabilidade de eu ser o candidato a prefeito, e a honra de ter a Ivani, que é uma pessoa preparada, tanto em gestão, fez carreira brilhante na Caixa Federal, começando de funcionária, concluindo a sua carreira como gerente. Então, nós estamos iniciando essa caminhada. E qual que é o nosso principal, o escopo principal da campanha? Nós vamos trabalhar no sentido de concluir todas as obras em andamento, todos os projetos em andamento, projetos que tiveram impacto estrutural e estruturante na vida da cidade, projetos de mobilidade urbana, projetos na área de saúde, projetos na área de educação, muitos deles reconhecidos, inclusive nacional e internacionalmente. Depois nós vamos avançar com esses projetos, operacionalizando todos esses equipamentos públicos, e depois nós queremos também inovar na gestão, inovar o jeito, o tempo que nós vivemos, ele vai exigir diferenças, ele vai exigir jeito diferente de gerenciar. A Ivani e eu temos experiência, já sabemos a gestão. A Ivani fez um trabalho excelente no SEMAI, fez um trabalho excelente no social. Eu tenho um histórico de perto de 20 anos de secretário de Planejamento, estudo a cidade desde 1979, de forma objetiva, quando comecei a lecionar na universidade mesmo, e antes eu já sempre me dediquei ao estudo e ao trabalho pela cidade. Então nós queremos continuar esse trabalho, o trabalho de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, mantendo e ampliando o pódio onde São José do Rio Preto chegou, que é de uma cidade das mais desenvolvidas do país. Nós acreditamos que hoje o grande desafio inclusive, internacionalizar, ser uma referência nacional, como já somos. Consolidar e ampliar ainda mais essa participação e influência na economia, na vida do Estado, em especial nos aspectos sociais. Em sendo eleito, candidato, qual seria a sua primeira ação como prefeito de Rio Preto? Ao sentar na cadeira 1º de janeiro, primeiro não, que é domingo, né? No dia 2 de janeiro, uma segunda-feira, qual seria a sua primeira ação? Nós, imediatamente após a eleição, nós vamos trabalhar, não vamos aguardar o dia 1º de janeiro, nós vamos nos debruçar no nosso plano de governo. Nosso plano de governo, nós trabalhamos de forma diferenciada, juntamos sugestões de toda a sociedade, de todos os segmentos,
mas nós optamos de fazer um plano de forma que ele fosse aberto para que a qualquer momento ele pudesse receber novas indicações, visto que hoje a cidade, a economia são dinâmicas. Então há necessidade de estar sempre aberto para acolher novas sugestões. Nós já vamos iniciar o planejamento da cidade, lembrando lembrando do planejamento para 2017, lembrando o seguinte, que tem um PPA em andamento, que conclui em 2017, então nós vamos adequar esse plano ao PPA, fazendo uma junção das metas, das obras, dos objetivos, e esse PPA nós tivemos participação na sua construção. Foi enviado pelo prefeito Valdomiro Lopes no seu primeiro ano de segundo mandato, e tanto a Ivani quanto eu tivemos participação na construção. Então, fazer a junção desses dois planos e já preparar a discussão do PPA depois para de 2018, 19 e 20. O senhor falou do PPA, é o plano plurianual, né? Exato. Mas além do PPA, para o ano que vem já tem um orçamento que está aprovado, está elaborado. Exatamente. Dá para administrar, dá para governar com um orçamento feito por outra gestão? Correto. Dá, porque nós temos o conhecimento, nós participamos também da elaboração, em especial, do plano de governo do prefeito Valdomiro. Nós tivemos participação efetiva, então nós temos condição, inclusive há um risco que é muito estudado, inclusive na economia, nas universidades, que é o risco da descontinuidade. Então são programas, processos, projetos que são abandonados. Nós, pelo contrário, temos condição de implementar, de continuar, certo? De continuar, mas também de avançar, de continuar e concluir. E depois esses planos eles se transformam em projetos físicos, mas também de projetos sociais, projetos de educação, projetos de saúde. Então há condição de dar essa continuidade. Nós estamos preparados para isso, que nós temos não só conhecemos a cidade, como também nós temos condição no sentido de capacidade de gestão que exercitamos ao longo da nossa vida. Como eu disse no começo, o senhor disputou a eleição em 2008, não conseguiu chegar no segundo turno. Sim. O que o faz acreditar que dessa vez será diferente? Eu tive 26% dos votos, então eu tive mais de 54 mil votos. O deputado João Paulo, ele teve 1,5 ponto acima. Eu acredito que eu estou mais preparado ainda do que 2008. Eu acredito que o grupo que nós unimos em termos desse grande projeto de continuar, avançar e inovar, então da condição, daquela mensagem de 2008, ela é uma mensagem que ela se mantém com relação aos seus princípios, se mantém com relação aos seus valores, se mantém com relação ao comprometimento com a vida da cidade, mas eu me preparei mais ainda. Eu pude também ser deputado, exercer a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, onde foi possível fazer o trabalho para o próprio reconhecimento do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, seu credenciamento definitivo. Eu pude também e participo, onde eu tenho a honra de ser presidido pelo deputado Vaz de Lima, na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. São 3 temas que têm a ver direto com a vida da nossa cidade. Então eu me preparei e eu pude relatar projetos importantes. Eu analisei as contas do governo estadual de 2012 e eu relatei o que é considerado o projeto mais importante do quadriênio, que é de uma legislatura, que é o PPA. Então esse PPA que está orientando o desenvolvimento do Estado de São Paulo, que trabalha com um recurso de mais de 900 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais, eu fui o relator. Inclusive inovando, adaptando o PPA, e é o que nós vamos fazer aqui em São José do Rio Preto, que é adaptando o modelo de planejamento do Estado de São Paulo, num modelo indicado pela ONU, um modelo que é adotado pelos países mais desenvolvidos do mundo, é indicado pelo Banco Mundial, então Austrália, Estados Unidos. Então também aqui em Rio Preto o nosso PPA
vai ser dentro dessa modalidade. Então, hoje eu estou mais preparado, eu continuei estudando a cidade, todos os meus trabalhos, eu nunca me ausentei da cidade, todos os meus trabalhos sempre foram, mesmo lá em São Paulo, na Assembleia, voltados para São José do Rio Preto e região. Sem dúvida. Na avaliação do senhor, qual o desafio de Rio Preto para os próximos 4 anos? Qual vai ser o maior desafio do próximo prefeito, do senhor, se o senhor for o eleito? Correto. Eu acredito que o desafio é de manter a cidade nesse patamar que ela se encontra, que é um patamar de avaliação entre as primeiras do país, e seria o maior dos desafios, e avançar sobre esse patamar que já se atingiu. Inclusive, é uma frase que se diz que o maior inimigo do sucesso é o próprio sucesso. Nós não vamos nos acomodar, nós queremos ir além. Então, o desafio também de uma cidade que embora ela tenha perto de 450 mil habitantes, ela tem uma influência numa área de 2 milhões de habitantes, e ela está cada dia mais complexa. Então, a complexidade dos problemas de São José do Rio Preto, eles estão cada vez mais desafiadores. Então, você tem que ter, para isso nós estabelecemos no nosso programa de governo os 3 fundamentos básicos, que nós vamos trabalhar de forma de ter uma visão sistêmica, ou seja, enxergando a cidade como um todo, como um sistema vivo, como um corpo, como um sistema, como um corpo, como uma pessoa, certo? Ou com essas pessoas, toda essa população, nós vamos trabalhar olhando para o futuro, utilizando planejamento estratégico, trabalhando com visão, com compromisso, com objetivos, com metas e fazendo gestão por projetos. A gestão por projeto ela aumenta a qualidade da execução no serviço público, porque ela trabalha com começo, meio e fim, e base em cima de 3 P's, que é padrão, P de padrão, padrão de qualidade, preço, que tem que ser o preço mais competitivo, melhor preço possível, e prazo. Então, nós vamos implantar também, o jeito de gerenciar vai ser em cima de gestão de projetos. O senhor é candidato pelo PSB, partido do prefeito Valdomiro Lopes, candidato do prefeito Valdomiro Lopes. Como vai ser o engajamento do prefeito na campanha? O senhor quer o prefeito na sua campanha? O apoio dele ajuda de alguma maneira? Total. O prefeito, novamente, esse conjunto de lideranças, que hoje a cidade, sob a liderança do prefeito, não só nós queremos, quando ele tem assim, ele não vai deixar, ele vai continuar as suas atividades, então a primeira obrigação dele é de ser o prefeito da cidade, continuar o seu mandato, mas ele vai estar junto conosco. Ele nos incentivou, ele vai participar e é comprometido. E assim como nós estamos também comprometidos de trabalhar esse legado, de concluir esse legado, visto que a cidade hoje ela tem sob sua responsabilidade o maior volume de projetos, o maior volume de investimentos de sua história. Paralelo, semelhante, mas num nível inferior, foi em 1983, 88, quando coordenei um programa do Banco Mundial que trouxe 100 milhões de dólares para São José do Rio Preto. Mas agora os valores, eles ultrapassam em muito esse valor. Então, de continuar, e o prefeito, ele é o maior interessado, junto de todos nós. O prefeito, eu tenho certeza, tenho confiança, e ele faz parte também desse grande projeto que transformou São José do Rio Preto numa cidade desenvolvida social e economicamente, e nós queremos continuar, nós queremos avançar e queremos inovar. Tá certo, gente. Esse é o candidato a prefeito de Rio Preto pelo PSB, Orlando Bolsonio, deputado estadual Orlando Bolsonio. Eu peço licença para o senhor, nós temos um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco desta sabatina. Até já. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade.
Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH, é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. Ok, gente, estamos de volta com esta sabatina hoje com o candidato do PSB, Orlando Bolsoni. Eu esqueci de falar no começo, eu vou falar agora os 10 partidos que integram a sua coligação. É o PSB, o seu partido, o PSDB, da vice Ivani Vaz de Lima, o PR, o DEM, PP, PSC, PT do B, PHS, PEN e PMN, que garantiu aí ao Orlando Bolsoni o maior tempo de TV. Deputado, vamos continuar essa sabatina. O senhor dizia no bloco anterior da grande quantidade de recursos que veio para Rio Preto nesses 8 anos do governo Valdomiro Lopes. O governo federal já não é mais o mesmo, mudou-se lá pelas questões conjunturais e o país enfrenta uma crise. O senhor acha que teremos 4 anos de dificuldade financeira pela diminuição de recursos, não só do governo federal, mas também do estadual? Correto. Então, realmente nós vamos viver um tempo desafiador, nós vamos ter que trabalhar com austeridade, essa é uma das marcas, inclusive, do nosso plano. Nós já exercitamos isso, essas atividades na nossa vida na Assembleia, no trabalho, então vai ter que, uma mudança de paradigma de gestão. Eu acredito em duas coisas, eu acredito que nós estamos vivendo um momento de uma nova política, onde a política tradicional ela está sendo deixada para vivermos uma nova política, onde a transparência, valores estão sendo cada vez mais éticas, estão sendo cada vez mais valorizados. E também eu acredito que vão ser tempos, visto que a própria queda do produto interno bruto, com a própria queda da economia, consequentemente caem os recursos municipais, os recursos estaduais. Então é um tempo desafiador. Mas ainda assim, eu acredito que nós temos condição de trabalhar, de manter daí esse compromisso nosso de concluir, de colocar em funcionamento os equipamentos, de avançar e de inovar. Então nós vamos trabalhar utilizando estratégias diferentes, utilizando parcerias com a iniciativa privada, então as PPPs. Então, daí foi importante a minha experiência na Assembleia Legislativa, onde nós discutimos legislação, criamos legislação que trata dessas relações com a participação da iniciativa privada. Nós vamos ter que buscar novas formas. Nós vamos ter que agilizar cada vez mais os serviços públicos, utilizando, inclusive, em especial, os recursos de TI, que Rio Preto é uma das cidades mais desenvolvidas do país e é das grandes vertentes do Parque Tecnológico que é tecnologia da informação. Então, nós sabemos das dificuldades e nós queremos contribuir com o país nesse momento desafiador de iniciar uma nova fase. É uma fase, então, de uma nova economia, é uma fase de uma nova política, e Rio Preto vai contribuir decisivamente. Rio Preto quer ser um exemplo, não só para a região, para o estado de São Paulo, mas um exemplo para o Brasil. Então, nós vamos trabalhar e nós sabemos. Então, são dois gestores. A Ivani e eu, nós somos gestores, a vida toda nós somos gestores. Então, nós estamos acostumados a trabalhar, a enfrentar os ciclos econômicos. Nós temos conhecimento pleno de gestão, não só no estudo, mas também na prática. Então, vai ser extremamente desafiador
E muito importante, a participação da população, no sentido das suas instituições representativas, parcerias com a iniciativa privada, em especial, então, aquelas organizações, as não governamentais, as instituições de interesse público, as instituições representativas do empresariado, dos trabalhadores, e o funcionalismo nos conhece muito bem. Então, eu tenho assim um apelo muito especial, não um apelo, uma certeza de ter também a união com o funcionalismo. Eles sabem como que nós trabalhamos, eles conhecem o nosso trabalho. Eu participei dos maiores avanços no sentido de modernização administrativa. Quando trabalhei o programa do Banco Mundial, uma das áreas, das vertentes, era a modernização administrativa. Então, o funcionalismo vai ser muito importante nesse processo. Essa integração, é uma integração da boa política, a integração da sociedade junto e do funcionalismo. Então, nós queremos marcar a nossa presença e marcar a cidade como uma cidade inovadora, uma cidade de gestão moderna, uma cidade que acolhe as pessoas, uma cidade e também no sentido de solução rápida, onde se possa, a cidade já hoje é uma ela se classifica em 39º lugar do país, das cidades melhores para se fazer negócio. Nós queremos elevar essa classificação cada vez mais. Isso se faz, então, com gestão, com rapidez de decisão. Isso se faz também colocando todos os instrumentos da ciência e da tecnologia à disposição das empresas. Vamos continuar atraindo empresas. Então, esse é um trabalho que nós vamos... Então, o fato de vivermos essa nova realidade, que não fomos nós que criamos, mas o desafio vai estar colocado para nós vamos enfrentá-la e resolvê-la unido, então, a sociedade, através das suas instituições representativas, a classe política, juntamente das lideranças e da Câmara Municipal e o funcionalismo público. O senhor falou de atração de empresas. O empresariado, em geral, reclama que Rio Preto não oferece condições adequadas para a atração de empresas, algumas indo para outras cidades em busca de benefícios fiscais. Há espaço hoje no orçamento de Rio Preto para a redução da alíquota de ISS, por exemplo? O ISS nosso é um dos mais caros da região, talvez do estado, algumas cotas chegando a 5% e 3%. Há possibilidade de redução desses índices? Primeiro, o Rio Preto tem um sistema, provavelmente a única cidade do país. Eu tive a honra de iniciar esse sistema, que é o CIDS, é um Sistema Integrado de Desenvolvimento Industrial Sustentável. O industrial é mais no conceito empresarial, no conceito amplo, onde você busca, onde você pode entrar, por exemplo, uma pequena startup, então aquele garoto brilhante que está lá na universidade, na escola média, e tem uma ideia brilhante que pode se transformar em um serviço, que pode se transformar em um processo novo ou um produto novo, ele tem o apoio imediato das próprias universidades, da prefeitura. Então, é uma das partes do parque tecnológico. Depois, se a empresa cresce, ela precisa de um pequeno espaço, tem os mini-distritos industriais. Mas antes disso, tem 2 incubadoras. O que é incubadora? Para aquela empresa, para aquela pessoa que não tem condição de arcar com o seu aluguel, mas tem ideia brilhante, tem capacidade de trabalho e tem condição de colocar um produto novo, um processo ou um produto. Essa pessoa tem o espaço em incubadora tradicional e a segunda incubadora no Parque Tecnológico, que é uma incubadora de base tecnológica. Então nós temos um sistema completo. As empresas maiores, já temos empresas contatadas, empresas que desenvolvem tecnologia, que precisam de espaço cerca de 300 metros, ou mais ou menos, empresas em especial de tecnologia na área de saúde, na área de medicina, na área de biotecnologia. Nós temos então um centro empresarial que é junto do Parque Tecnológico. E aquelas empresas maiores ainda, que já cresceram e precisam de um espaço maior, tem 2 alternativas. A empresa de base tecnológica tem o Parque Tecnológico, então a área
pronta, adquirida pela prefeitura, paga, e no Ecoparque para maiores ainda. Então, são 80 alqueires que pode alojar desde uma empresa de logística, uma empresa que precisa de grande espaço, então é muito, muito bem localizado. Então, nós temos um ciclo, isso faz com que seja um sistema completo de desenvolvimento. Eu diria que é a única cidade do país. Como que essas empresas se beneficiam dos incentivos? Primeiro, um financiamento, o financiamento de longo prazo com incentivo fiscal. Então, ou seja, as áreas que essas empresas demandam, que elas precisam, elas são vendidas a um preço competitivo e com longo prazo para se pagar, tendo só correção monetária. Então, só esse ganho, correção monetária anual, então você veja que elas vão reduzindo, os seus custos se reduzem, chegando ao final. Nós temos estudos já de exemplos que ocorreram, onde o custo da área ele se reduz após o pagamento final a 40%. E também nós temos uma característica na nossa lei diferente das outras cidades, totalmente diferente e inovadora em função disso, que a pessoa essa área, mesmo não estando paga, ela pode dar em garantia para obter recursos para a construção ou para investimento sempre na própria empresa e naquele local. Então, por exemplo, pode usar recursos do Estado de São Paulo, então do Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, pode usar recursos do BNDES, pode usar recursos do FINEP, dando aquela área em garantia. Então, essa é uma das grandes inovações que a cidade de São José do Rio Preto fez. Então, tem uma série de benefícios. E mesmo a questão tributária, ela já vem sendo amplamente discutida naqueles setores que necessitarem de incentivo. Nós faremos uma discussão ampla e aí tem que obedecer o princípio da anualidade. Essa discussão tem que ser feita junto do PPA do ano que vem, pelo fato para poder vigir a partir de 2018. Tem essa possibilidade, então, né? É essa possibilidade. Deixa eu perguntar para o senhor declarou à Justiça um limite de gasto de R$2.300.000 e uns quebrados. Com a proibição de doações empresariais, de onde o senhor pretende levantar esses recursos? Ele não foi fixado como meta, mas sim... É o teto. Foi fixado isso exatamente, como teto. Ele vai te dar uma liberdade de gestão. Você não... vamos imaginar, nós sabemos que nós estamos fazendo uma campanha modesta, uma campanha austera, como tudo que fazemos na vida. Então, normalmente se pedia um número, depois tem que se pedir à Justiça Eleitoral que se fosse aumentando esse número. Então, nós colocamos aqui o limite máximo permitido, mas tendo certeza, tendo já a convicção sabendo que nós não vamos atingir esse número, porque ele não é meta e sim ele é teto. O senhor pretende doar para si mesmo? Eu já fiz uma doação de R$100.000. Do próprio bolso? Do próprio bolso, declarado no meu imposto de renda, de conta bancária que eu tive, recursos que eu guardei, justo pensando nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento decisivo para a vida da cidade e é um simbolismo também dessa modesta colaboração. Legal. O senhor se colocou aí como um gestor, é reconhecidamente um técnico, mas não dá para ser prefeito de Rio Preto sem ser um pouco político. Como é que o senhor pretende acomodar, como eu disse, o senhor tem 10 partidos na coligação, como pretende acomodar esses aliados no governo e como seria seu trato com a Câmara Municipal? Então, primeiro, eu adquiri uma experiência, são já indo para o 6º ano de mandato, numa Assembleia Legislativa de São Paulo, para você ter ideia, é o maior parlamento estadual da América Latina. Então, vejo os volumes, né, quando eu falei que eu relatei, o PPA, mais de 900 bilhões de reais, então lá grandes temas, grandes interesses, e você só consegue através de negociação. Então, primeiro, nós vamos nos pautar em cima de princípios e valores. Então, respeito à nossa Câmara Municipal, respeito aos vereadores, tratando como um poder independente, mas harmônico, visto assim como é a Justiça.
Então, o judiciário, o legislativo e o executivo são poderes independentes, mas harmônicos. Essa é a forma de tratamento. O interesse público, obviamente, acima de tudo, um grande projeto, muita transparência. Eu tenho certeza que nós vamos ter a participação, nós vamos ter a Câmara junto, discutindo todos os grandes temas com muita transparência e sabendo que nós estamos construindo. Eu quero que essa legislatura próxima também, de vereadores, tenha o orgulho de ser uma das mais representativas da história de São José do Rio Preto. Nós vamos construir, então, o que eu falo, essa nova mudança, esse novo ciclo histórico da vida do país. Então, os vereadores vão participar dessa mudança e nós vamos participar juntos. Então, é uma certeza de forma respeitosa, de forma independente, mas de forma harmônica. Tá certo, gente. Esse é o candidato a prefeito de Rio Preto, Orlando Bolsoni, candidato do PSB, participando aqui com a gente desta Sabatina TV Câmara. Peço licença para o senhor. Temos um rápido intervalo e, na sequência, o terceiro e último bloco desta entrevista. Até já. A rede pública oferece medicamentos de alto custo para quem não tem condições de pagar. Mas para isso você precisa de um laudo médico para solicitação, avaliação e autorização. Existe um formulário em unidades de saúde que deve ser preenchido pelo médico. Ter o cartão nacional de saúde. Ele pode ser feito em um posto de atendimento médico. Basta apresentar identidade e comprovante de residência. E receita médica detalhando o nome do remédio, princípio ativo, nome genérico e dosagem. Para mais orientações, o paciente pode ligar para o Disque Saúde. O telefone é o 136. Que tipo de problemas o bebê pode ter? Uma criança que nasce com microcefalia pode ter problemas muito variáveis dependendo do quanto essa microcefalia é grave. Pode ser uma criança que vai ter muitas necessidades e muitas deficiências ao longo da sua vida, ou pode até ser que essas diferenças nem sejam perceptíveis, que tenham um desenvolvimento normal. Por isso é muito importante que ela seja acompanhada desde cedo no serviço de saúde, que vai verificar quais são as necessidades de cada uma das crianças e orientar quanto ao suporte, ao cuidado e aos tratamentos que são necessários. Ok, gente, estamos de volta para o terceiro e último bloco desta sabatina com Orlando Bolsoni, candidato a prefeito de Rio Preto pelo PSB. Candidato, bom, o senhor deputado estadual já completando seu 6º ano à frente da Assembleia, integra a base aliada, a base de governista do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, da sua vice Ivani. Queria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho à frente da Assembleia e o que o senhor fez para Rio Preto nesses 6 anos enquanto deputado. Correto. O deputado ele tem 3 funções básicas, que é legislar, fiscalizar e representar. E, como você bem lembrou, nós fazemos parte da base aliada do governador Alckmin. Então, você tem responsabilidades maiores, porque você participa também da elaboração, da discussão desses projetos, mesmo antes que esses projetos venham à Assembleia. Projetos que eu falo, não só projetos, também planos. Por exemplo, nesse momento, nós estamos discutindo na Assembleia o plano estadual de recursos hídricos. Então, imagina a importância de você se discutir, interferir na vida de todos os municípios do estado de São Paulo, de você interferir na vida das pessoas, então, e desse bem tão bem sagrado que é a água. Eu fiz um trabalho, eu procurei, quando cheguei à Assembleia, eu busquei, então, o deputado Vaz, o deputado Rodrigo e o prefeito Valdomiro estavam deixando de ser deputados. Eu procurei dar sequência a um trabalho, muitos dos trabalhos que eles tinham iniciado. Então, eu tenho um princípio que me acompanha a vida toda, que é um dos principais
princípios de gestão, que é você, e o conceito do PPA, inclusive, é esse, de você dar sequência, de você não truncar projetos. E diversos projetos, eu acho que eu fui, e também me preocupei de me dedicar aos projetos estruturais, projetos estruturantes, projetos extremamente desafiadores. Então, por exemplo, alguns deles. Um deles, a questão do aeroporto de São José do Rio Preto. O aeroporto, ele teve triplicada a sua área, ele foi um aeroporto dos mais modernos, da rede estadual hoje o aeroporto mais moderno, mais bonito, com um custo baixo, e ele foi construído, ele foi essa nova parte construída, essa nova parte ampliada, e a outra parte está sendo concluída a reforma, exclusivamente com recursos do Estado. Então, aí a importância da atuação, de você ter atuação na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Nós procuramos, então dei sequência a um trabalho que tinha iniciado o deputado Vaz, que era a questão, vinha já desde 2006, que é uma dívida que existia entre da FAMERP, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, onde eu tive a honra de fazer meu doutorado, e o HB, então a Fundação Funfarm, daquele prédio ele foi doado há mais de 30 anos atrás, ele foi concedido, foi feita uma concessão pela Santa Casa para o HB e hoje Funfarm, FAMERP. E acontece que venceu e ficou um impasse onde se devolveria, se poderia devolver a área, mas como fazer isso? Como? Deixar de funcionar? Demolir o HB? Demolir o HB? Então, num amplo entendimento da Santa Casa, um amplo entendimento com o governador do Estado, teve papel fundamental, dando sequência nesses trabalhos que o deputado Vaz já fazia. Teve participação decisiva diversos setores, a Secretaria de Planejamento, então, à época, o secretário Júlio Semeghini, que então o planejamento detém o patrimônio do Estado, e uma construção, Secretaria da Justiça, e uma construção que demorou os 4 primeiros anos de mandato. Não é que demorou, é que essa construção assim tinha que ser feita, e já dando sequência de um trabalho anterior. Então, para se ter uma ideia, algo assim avaliado aproximadamente, seria uma dívida, ou então um patrimônio de cerca de 120 milhões de reais, e que foi construído só com boa vontade, com talento, com o interesse do governador. O governador se entusiasmou com a ideia, e a união dessas forças. Então, a união dessas forças mostrando, então você consegue trazer um recurso. Veja, é como se o HB, a Funfarm, recebesse 120 milhões e a Santa Casa recebesse também 120 milhões. Então, veja, gerou com talento, com inovação, sabendo enfrentar o problema, buscando solução inovadora, nunca tinha ocorrido na história do Estado, buscando essa solução. Então, quanto custou? Zero. Custou talento. Depois da Assembleia, trabalho de convencimento, demonstrando para cada deputado a importância que tinha essa solução, que não era só para São José do Rio Preto, mas para em torno de 2 milhões de pessoas. Esse é um dos trabalhos. O outro trabalho, você acompanha de tempo, foi retomar as obras. A gente conclui até o final do ano as obras do fórum. Novo fórum. O novo fórum. Então, já se trabalhando há 10 anos. Há 10 anos, 10 anos, Porque houve uma certa infelicidade no sentido de que 2 das empresas então se fez uma licitação e depois a empresa acabou falindo. Se fez uma segunda licitação, acabou falindo. Aí na terceira licitação, que vem andando, então aí o que você tem que fazer? Adequações orçamentárias, você tem que atuar junto lá do governo, que eu falo que é onde você atua como representar. Então também são recursos de perto de 12 milhões de reais. Mas nós pensamos mais. Eu já conversei com o Evani, nós pensamos e já nos comprometemos com o Poder Judiciário no seguinte sentido. Concluiu essa obra, nós vamos trabalhar junto do governo do Estado para fazer um projeto
de um fórum moderno, um fórum para a era digital, onde precisa de menos salas, porque tudo digitalizado, você precisa de menos espaço, um prédio vertical do lado no anexo. Eu já vinha tratando com o Dr. Zé Renato Nalini, vamos continuar, e aí eu espero de tratar depois com o prefeito, o deputado Vaz, continuar o trabalho na Assembleia que já fazemos. Deixa eu aproveitar que a gente está falando da Assembleia, está tramitando um projeto polêmico lá que prevê a venda de algumas áreas do Estado, inclusive parte do nosso antigo IPA. Inclusive houve uma audiência pública, se eu não me engano, ontem, essa semana aí. Qual a opinião do senhor sobre esse projeto? O senhor votaria a favor da venda da área do IPA? Primeiro, não é venda, é disponibilizar para alienação, e aí ela tem uma característica. Então, essa alienação é sob qualquer forma, não significa vender, trocar por dinheiro. Mas, por exemplo, em aprovando essa lei, a prefeitura pode depois pleitear essa área, ou parte dessa área que for necessária, já de forma definitiva, em forma de doação, que é uma forma de alienação. Aí já não vai haver necessidade de passar pela Assembleia. Por exemplo, a área que depois se incorporou ao Parque Tecnológico, a primeira área, ela já é patrimônio do município desde 93, a área onde está o parque hoje, a área que agora se incorporou, 26 hectares, que o governador Alckmin fez a concessão, essa área, ela está sob forma de permissão de uso, inclusive, não é nem de concessão. Então, essa área, para entrar no patrimônio do município, ela necessitará de uma nova lei indo para a Assembleia e tal. Essa lei vai dar essa possibilidade. Então, nós temos uma visão estratégica de tão logo aprove, mas nós vamos respeitar também a opinião dos outros colegas, tão logo aprove. Eu venho acompanhando, o deputado Vazio, acompanhamos isso aí com muito carinho. Aí nós vamos também nós estamos pensando assim, nós queremos planejar para 2040, ou seja, então o Parque Tecnológico, aí nós já temos uma área para expansão, que é esses 26 hectares, e depois, provavelmente, nós vamos batalhar para essa área também, ela ser incorporada, ou pelo menos parte dela. Legal. Bom, vamos ter muita coisa para falar de Rio Preto, vamos voltar para Rio Preto. Candidato Bolsoni, os buracos são um drama para os motoristas riopretenses. Sim. Como o senhor pretende resolver esse problema aí num curto prazo para trazer de volta a normalidade à cidade? Exato. Esse problema ele já está sendo encaminhado, ele foi obtido junto à Desenvolve São Paulo, que é uma instituição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que é gerenciada pelo vice-governador Márcio França, então um valor de 10 milhões de reais. Ocorre que na licitação está sendo uma disputa judicial e que se arrasta por mais de 30 dias. Então, esse é lamentável, porque mas a prefeitura, o prefeito já vem enfrentando, mas esse também é o compromisso de nós continuarmos. Nós vamos continuar, nós vamos concluir, nós vamos ter uma atenção muito especial com a cidade, com todos os seus espaços. Nós vamos continuar esse processo, que imediatamente, tão logo a Justiça libere uma disputa, diga-se, entre as empresas, não está se questionando a Prefeitura. Então, tão logo, essa já estará em obras esse mês de agosto, começo de setembro. Um outro problema aí, social, no caso, o enfrentado por Rio Preto, são a questão dos moradores de rua, muita gente morando na rua, vagando, pedindo esmola. Como resolver esse problema, candidato? Nós temos tanto a vice Ivani quanto eu, nós temos experiência nas tratativas desse tema. Eu adquiri essa experiência trabalhando na frente parlamentar de enfrentamento ao crack e outras drogas, que eu fui um de seus criadores. Então, uma parte, ou provavelmente a maior parte, tem a ver com a dependência química, e o modelo que nós escolhemos é um modelo onde nós vamos, de novo, em parceria com as entidades. Então, as entidades sociais, obviamente, a secretaria, o governo municipal comandando, mas nós vamos parcerizar com as entidades sociais, em especial igrejas, então Igreja Católica, Igreja Evangélica, os espíritas, que essas instituições sociais elas têm um papel
fundamental, elas têm expertise. Então, nós vamos trabalhar juntos. Nós temos um modelo já, ele está implementado, que ele vai ter que ser otimizado, vai ter que ser... Então, é um trabalho que eu tenho uma atenção muito especial, e nós já atuamos, inclusive, eu tenho certeza de que é um problema que nós vamos mitigar, nós vamos diminuir muito esse problema, fazendo assim, quem é questão de tratamento médico, conduzir, quem é questão da dependência, que pode ser, em vez de um hospital, ir para uma comunidade terapêutica, quem é ir fazendo, em especial, um trabalho preventivo. O trabalho preventivo é de evitar que a pessoa vá para a rua, que aí fica muito difícil. Então, já há toda uma rede que foi construída pela vice-prefeita Ivani, quando então secretária de Desenvolvimento Social. Então, essa rede já está pronta, nós vamos otimizar, vem sendo bem gerenciada, mas nós queremos ainda inovar e otimizar esse gerenciamento. Legal, candidato, estamos chegando ao fim dessa sabatina. Para a gente finalizar, rapidamente me responda. O senhor foi secretário de Manuel Antunes, Edinho Araújo, Valdomiro Lopes. Qual deles foi melhor para Rio Preto? O momento histórico demonstra isso. O prefeito Valdomiro Lopes, talvez pelos próprios desafios maiores, pelo fato de ter enfrentado os problemas, os grandes desafios estruturais e estruturantes da cidade. Também, a cidade no momento, veja, em 8 anos, a cidade cresceu 40 mil pessoas, ou seja, quase uma Mirassol. Então, é um momento da dificuldade e um momento que mais se conseguiu recursos na história da cidade. É em função disso, em função desse paralelo. É um momento onde a cidade atingiu também os seus melhores indicadores sociais, melhores de indicadores econômicos, melhores indicadores de gestão. Foram também bons prefeitos, desafios, mas em épocas diferentes, desafios diferentes, mas esse momento foi um momento em que a cidade chegou ao ápice do seu desenvolvimento. Nós queremos ir mais longe. Tá certo. Candidato, nós temos um minutinho para terminar essa entrevista. Fica à vontade para o senhor falar o que o senhor quiser para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer, eu quero deixar aqui, primeiro, compromisso de confiança. Vocês conhecem o nosso passado, vocês conhecem a nossa vida, vocês conhecem a nossa competência de trabalho. Vocês sempre estivemos aqui em São José do Rio Preto e as vezes que não estivemos, nós sempre trabalhamos em função de São José do Rio Preto. Na Assembleia Legislativa, em todos os encargos que ocupamos foi para cuidar dos interesses da cidade, e a certeza que é um momento decisivo na vida da cidade. E esse momento decisivo implica aí uma escolha de comparação de perfis, de quem pode, de quem sabe fazer, quem tem compromisso de fazer, quem tem passado de fazer. Candidato Orlando Bolsoni, muito obrigado pela sua participação, uma boa sorte na sua campanha, e com essa iniciativa a TV Câmara espera levar a você, riopretense, um pouco mais sobre os nossos candidatos, para que na hora do seu voto você possa decidir com consciência e sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.